Entrevista com Manuel Messias, em 14 de abril de 2011, com a participação de Antônio Montenegro, Pedro Dantas e Pablo Porfírio. Esse é o segundo encontro. E, Manuel, como foi nós gostaríamos muito de ouvir suas lembranças mais marcantes, tanto do período da escola primária como secundária. O que você guardou o que ficou mais marcante para você desses períodos de sua vida? Olha, Caruaru era uma cidade que tinha características específicas nessa época. Existiam movimentos culturais fortes, políticos. Esses embates políticos, eleições, debates, esquerda, direita, centro, isso chegava a todos os lugares, praticamente, na sociedade. Na escola primária, eu estudei no grupo Vicente Monteiro, que a diretora era a professora Sinhazinha, muito famosa por ser uma grande educadora. Ela é até avó de um grande amigo meu. E a professora Sinhazinha, esse grupo Vicente Monteiro, se não me engano, ele era federal. Era a única escola pública que tinha em Caruaru. Era uma multidão de estudantes. Uma coisa grande, grandiosa. Com inspetoria federal, nas provas e tudo. E a partir daí, eu encontrei bons professores no primário. E também grandes amigos, ainda meninos, como Severino de Souza Pepeu, que eu me lembro mais, que o jornalista morreu recente, né? E muito mais outros amigos da cidade, o Deda, que era filho do dono da relojoaria Índia, que veio a ser sociólogo e professor da Universidade Católica, uma pessoa muito inteligente. E outros mais. Então isso foi marcando esse contato com a ciência, com as discussões que a própria sociedade participava, né? Toda a sociedade é uma coisa minúscula, Caruaru, nessa época, uma cidade pequena, né? Mas de uma efervescência dos debates, da política, até chegar no curso secundário, no colégio, né? Curso colegial. Para entrar no curso colegial, tinha uma prova de admissão, uma espécie de vestibular, que acabou depois com o futuro e tal. Não fez falta a ninguém, que era mais uma seleção elitista, muito na raiz ainda. E aí eu tomei contato no colégio do Caruaru com bons professores que já estudavam história, filosofia. Eu fiz o curso clássico, onde tinha filosofia, o professor Hermógenes, era uma pessoa muito inteligente, o professor Veras, Heleno Torres, o professor Adérito, que ensinava matemática, sempre com um conteúdo científico, mostrando para que é que servia. Ele media, falava de raiz quadrada e depois demonstrava com um cordão que era a altura, toda a função. Então aí se deu geralmente a minha busca, né, por uma
sociedade diferente, devido a estes debates. Havia debate nacionalista, conferências. Eu assisti várias conferências do professor de Direito aqui, o Pinto Ferreira? Pinto Ferreira. Ferreira ia muito a Caruaru. Depois Caruaru passou a ter o bispado, o bispo também fazia várias conferências. Nessa época surgiram os padres progressistas na França, né? Bepierre, Maritain. E nós assistimos Isso era o que? Década de 60 já? Não. Não, isso é antes. Isso é década de 50. É, 50. Década de 50. E aí, em face desse debate, foi-se criando, nós fomos participando, né, indiretamente desse debate. Através da união dos estudantes, da representação de cada classe que nós tínhamos. Nós organizamos, fundamos o ESC, União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru, onde as salas de aula tinham seus representantes. Esses representantes formavam o conselho da UESC. Esse conselho é quem aprovava as políticas, os grandes movimentos e as contas da entidade. Um órgão democrático e de responsabilidade. Eu fui eleito representante da minha classe. Então eu era conselheiro nessa época. E discutia-se muito a questão nacional no Brasil, nessa época, através de vários livros que foram lançados, que me chegaram às mãos. Eu cheguei a organizar um movimento nacionalista, o Centro de Estudo Nacionalista de Caruaru, e participou também Vigílio, que hoje é juiz, até aposentado, escreveu um livro recente. Vigílio de quê? Campos. Vigílio Campos. Romero Figueiredo. Romero Figueiredo. Francisco de Assis Claudinho, que é escritor atualmente. É Chico de Assis? É o Chico de Assis? Não. É outro não? Cici, a gente chama o apelido dele de Cici. É outro. Francisco de Assis Claudinho. Zurandi, também estudava com a gente. O irmão dele, Geraldo. Todo esse pessoal já participava dessas discussões políticas, até que houve, no governo de Juscelino, não estou bem lembrado da data, uma greve geral contra o aumento da gasolina, contra o aumento do combustível. Essa greve foi uma greve grande a nível nacional. E em Caruaru, o comando da greve participavam os empresários donos de ônibus, proprietários também de automóveis e os estudantes. Esse movimento era um movimento forte, praticamente paralisou a cidade. Ficou apenas a rede ferroviária funcionando. Então, em vários lugares se colocou grandes pedras na linha e impediu esse movimento. Mas o trem que vinha de São Caetano, ele ainda chegou até a estação em Caruaru. E aí houve um confronto entre policiais e estudantes e até alguns trabalhadores dessas empresas de transporte.
rodoviário. E nesse confronto terminou uma coisa muito complicada. Primeiro, as pessoas se valeram de pedras para se defender da polícia. O confronto foi pesado e atingiu quem estava também dentro do trem. Foi um lado negativo, né? Eu fui preso nesse exato momento, que eu consegui desengatar a máquina do comboio. Eu era muito audacioso, fui lá e tirei, sabia como era, tirei os pinos e desengatei. Quando eu saltei do lado errado. Só o jovem não tem muita tática, né, para as coisas. Então eu saltei do lado que estava a polícia, fui preso. Quando eu fui preso, aí houve um movimento muito grande na cidade. Eu era conhecido. Fui preso eu e um trabalhador. O tenente Ferraz, que era amigo nosso, já estava aposentado, ele era do Partido Socialista, foi do Partido Trabalhista e depois do Partido Socialista. O pai de Socorro Ferraz, que é do Departamento de História da Universidade Federal. Né? Ele botou a farda dele e foi lá na delegacia para me soltar. Quando ele chegou lá, a delegacia estava coalhada de gente, de estudantes. E eles foram obrigados a me soltar, soltaram o trabalhador que estava lá, que inclusive parece que tinha levado também uma pedrada, uma cacetada, uma coisa assim. E aí, o que é que ocorre? Diante desse movimento, o Partido Comunista, que já vinha passando por umas mudanças, ele descobre esse movimento de classe média e tal. O partido era muito restrito, muito resumido, com trabalhadores, como era a característica, né? Proletário, tinha mais trabalhadores. Esses trabalhadores tinham base em duas famílias, a família Fortuna, ligada ao pai de Marcelo Fortuna, que hoje trabalha na Fundação Nabuco, é jornalista e tal. E a família Perna Santa, chamada Perna Santa, que era um pessoal que tinha ligado ao transporte rodoviário. Então o partido era muito restrito a isso. Nesse movimento social eles descobriram, eles participaram também desse movimento, muito sorrateiramente, muito calmamente, eles participaram também desse movimento de protesto, porque afinal de contas, aumentasse a gasolina, aumentava tudo no país. Né? E nós estamos hoje vivendo um pré-problema, que é a gasolina, o petróleo aumentando e o atual presidente da Petrobras dizendo que vai aumentar a gasolina. E a presidenta, é assim que ela quer que chame, é o mais correto, gramaticalmente então, a presidenta não quer aumento. Já tem um processo inflacionário que está hoje, entendeu? Não está bem. Não é alarmante, mas não está bem. E se vem um aumento da gasolina, claro que vai dar mais força a um processo inflacionário que pode se tornar sem controle, não é o caso atual. Então naquela época também existiam essas características. As coisas no Brasil parece que se repetem. E como dizia Karl Marx, tudo que se repete é como uma farsa, né? As coisas se repetem com cada vez mais falso, cada vez mais mentiroso, cada vez mais oportunista. Ô Manuel, e essas pessoas do partido que estavam acompanhando o movimento e depois se aproximaram, quem eram? Quem era o partido nessa época lá? Tinha uns Perna Santa, eu falei, né? Como chama? Perna Santa, família Perna Santa, tinha a família Fortuna. Agora, a direção do partido era Abdias Bastos
Lé. Abdias Bastos Lé. Bastos Lé. Esse senhor, ele morreu recente. Ele era o secretário político do partido. O partido era organizado, Carol. Muito bem organizado. Para ser uma cidade pequena, sem um movimento operário, sem sindicatos. Né? Ele era o secretário político. Ele é Bastos Lé. Tinha outro que era também um pequeno empresário que fabricava colchões, se chamava Ernesto do Colchão. Ernesto do Colchão? Ernesto do Colchão. Ele fabricava colchões e tinha um número grande de trabalhadores. E esse povo que era uma família, lidava com ele, era um pessoal ligado, era também do partido. Ele era o secretário de organização. Tinha um poeta, eu esqueço o nome dele, agora ele chamava mais o poeta da fome, ele sempre fazia versos com as questões sociais. Severino Quirino. Cara muito inteligente, poeta. Né? Era apelidado de poeta da fome, né? Era. Fazia poesias. Todos eles vindo de uma época muito stalinista. Né? Mas como o partido estava passando por uma mudança a nível internacional, né? Então, tinha o João Baé, que era um dos fundadores do partido. Tinha um outro companheiro, que eu estou esquecendo o nome dele agora, que ele era oficial do Exército, aposentado, né? E ele cuidava da parte mais estratégica do partido. Depois eu me lembro o nome dele. Ele também era enfermeiro e extraía sinais, essas coisas de verruga, essas coisas de pele, ele trabalhava com isso. Depois eu me lembro o nome da pessoa. Então esse grupo era muito ativo. Atrás desse grupo tinha os intelectuais, como Vital Maria, Francisco, Chico Santino, que é irmão do Vital. São dois médicos famosos, né? Hoje. E tinha Vital Lira. Vital Lira. Vital Lira, ele é patologista, né? Vital Lira e o irmão Chico Santino. O irmão já morreu. Tinha Luiz Falcão, que era radialista e jornalista. Que ficou famoso depois? É o Luiz Falcão? É, muito inteligente. Uma pessoa de uma capacidade de leitura. Eles eram os intelectuais do partido nessa época em Caruaru? Eram ligados ao partido. Não era propriamente orgânico, mas eram os aliados, a base intelectual do partido. A Luiz Falcão era um homem que lia, ainda hoje, lê com uma rapidez tão grande, ele leu o Capital em um mês, aproximadamente. O cara é estudioso para ser claro. O Capital é um projeto de vida, de leitura. O trabalho do Capital não resume só o Capital, tem que entrar as outras partes. Né? Quer dizer, Marx escreveu aproximadamente 49 volumes. Aquilo é uma vida para se ler, para estudar. Né? Tinha Francisco de Assis Claudino, tinha Romero Figueiredo, que era pintor e também estudioso de filosofia marxista. E tinha um contato com o partido aqui em Recife. Nós tínhamos contato com o Davi Capistrano, que era o secretário político do Estado, ex-oficial da Aeronáutica. Tem até um livrinho publicado pela Assembleia sobre ele. E mais recente um livro sobre tortura que uma pessoa escreveu, se chama A Mancha de Sangue, uma coisa assim, que fala como é que ele foi morto, ele foi cortado com a serra. Coisa trágica, um homem corajoso. Davi Capistrano, oficial da Aeronáutica,
e lutou na Espanha e na França contra o fascismo. Né? Então um homem desse que era uma grandeza, um homem de coragem, muito bem preparado. Tinha Zé Leite, que também morava aqui, era do Comitê Estadual. Ivo Valença, da família Valença, que também era do Comitê Estadual. Gregório Bezerra, ex-oficial do Exército. Você vai ver que está sempre, aqui e acolá tem militares dentro do partido. Né? Até em Caruaru você vai encontrar. Né? Tem sempre militares. Uma característica que isso vem desde 35. Agora mesmo eu estou tomando conhecimento, através de um advogado meu, que foi preso comigo, ele era até de menor, que o pai dele também participou de 35. E morava também em Caruaru, mas estava meio desligado organicamente do partido. E essas pessoas organizavam cursos em Caruaru para esse grupo que era o Estado-Maior da campanha do partido. Né? Cursos de economia e de filosofia marxista. Aí foi quando eu descobri a minha vocação para a economia. Eu comecei a estudar economia, né? As palestras sobre a economia brasileira, os fundamentos da economia brasileira. Nelson Werneck Sodré, que era também desse grupo intelectual ligado ao partido. O general, né? General Nelson Werneck Sodré. Mas ele não era daqui, né? Não, do Rio. Na época do Rio, era ligado ao pessoal do Comitê Central. Né? E era uma fase, foi abrindo, era uma fase de abertura democrática, onde o Partido Comunista existia sem ser legal. Com campanhas de rua, pedindo legalização. Era muito interessante porque em Caruaru, não só os comunistas assinavam listas pedindo a legalização do partido, como as pessoas que não eram comunistas. Realmente, para o Brasil de hoje, muito diferente. Pessoas que dizem, não, eu defendo que todos os partidos sejam legais. Eu nem sou a favor do comunismo, mas assinava defendendo a legalização. Tinha que ser legal. E outros até diziam que tinha que ser legal porque um partido clandestino ninguém sabe nunca o que ele está fazendo. Então, essa fase vai determinar a minha formação e tal. Aí entrei para a juventude comunista, né, que era um organismo junto ao partido, não tinha as exigências, não tinha a formalidade que o partido tinha. Com o passar do tempo, entrei no partido, fui secretário do partido. Em Caruaru? Caruaru. Fui no partido em Caruaru. Fui secretário de organização durante um período. Isso tudo intercalado com eleições municipais em Caruaru, que nós ganhamos a eleição com o seu João Lira, filho. Eleição para presidente da República, nós perdemos com o Marechal Lott. Eleição com o Juscelino, que nós ganhamos, o partido participou ativamente. Que ano mais ou menos você ingressou no partido? Você passou da juventude para o... Para o partido eu tenho a impressão que aí por volta de 58, 59, 60, por aí. Certo. Eu saí do Exército praticamente, se não me engano, em 57. Eu já tinha contato com alguns elementos do Partido Comunista dentro das Forças Armadas. Era toda uma coisa. Você fez CPUR? Foi? Complexa. Não, eu fui para a tropa, eu fui para o 14RI. Meu objetivo era um objetivo político. Eu fui para lá e... Mas quando você foi servir, já foi servir
já estava dentro do partido? Já estava na juventude. Já está certo. Estava na juventude. Eu fui para o partido, fui para a Companhia de Canhões Anticarro. Mas dentro da infantaria. Né? Aí são coisas que também não interessam muito. Estratégia, tático, militar, estudo militar, que a gente também fazia. Todos nós fazíamos. Mas na frente eu vou explicar que eu, inclusive, fiz um curso em Moscou no Estado Maior do Exército Brasileiro. Depois do golpe. Então, o partido vai se organizando. Eu, com a eleição de Arraes para o governo do Estado, que nós participamos bravamente na campanha de Arraes. Caruaru já participava no Agreste. A gente já participava não só em Caruaru, mas no Agreste, São Bento, São Caetano, Pesqueira, toda essa área do Agreste e até o Sertão, a gente se deslocava nos lojas que estavam mais perto, para fazer os comícios, para trabalhar na campanha política. Com o advento de Arraes, ao governo do Estado, a loteria do Estado, o Estado tinha uma loteria, que era o que é hoje o jogo de bicho. Esse jogo de bicho era legal, era bem diferente do que é hoje. E se chamava Loteria do Estado, e o bicho corria através da loteria. Toda tarde saía o bicho, era publicado nos jornais e tal. Essa loteria funcionava para financiar bolsas de estudo. Há de convir que nós tínhamos pouquíssimos colégios estaduais. Caruaru nem tinha. Tinha 2 colégios privados. E o federal? Esse federal era um grupo só do primário. Só até a admissão. Aí chegava ali e parava. Foi um grande erro, né? A gente também depois analisou isso. Foi uma escola tão grande, campo de futebol, tinha tudo. Participava da parada de 7 de setembro, com um grande espaço. E depois que terminava o primário, quais eram as 2 escolas privadas que tinha? O diocesano já não? Não, Colégio de Caruaru, de Luiz Pessoa. O outro era o Colégio 7 de setembro. Todos os 2 privados? Todos os 2 privados. O Colégio de Caruaru passou a ser colégio diocesano quando o Luiz Pessoa vendeu a diocese. Fez um negócio com a diocese, com o bispado de Caruaru. E o 7 de setembro, os protestantes também fizeram um acordo lá com os velhos professores antigos lá e também tomaram conta desse colégio. O primeiro colégio estadual, fomos nós que lutamos para criar esse colégio lá. Foi um colégio Lia Salgado, ainda no final do governo de Juscelino. Começou a ser organizado. Lia Salgado era a esposa do ministro da Educação de Juscelino Kubitschek. Como ela tinha participação na vida cultural, em homenagem a ela, ela tinha falecido, em homenagem a ela se botou o nome dela, Lia Salgado. Esse colégio foi feito praticamente por nós na rua, fazendo coleta de dinheiro para fazer campanha, para fazer publicidade. O primeiro colégio. Depois aparece o outro que é o colégio estadual, o colégio do Estado. Mas isso já depois no final já do governo Arraes. Bem, voltando ao partido. Voltando a Arraes, vocês trabalharam pela campanha, você elegeu, você estava falando da Loteria do Estado. A Loteria do Estado, sim, que é para voltar a essa parte do partido. A Loteria do Estado precisava de uma pessoa que entendesse do assunto. Que fosse uma pessoa de posição política, favorável ao governo e de princípios honestos.
Então o Abdias Bastos, né, que era o secretário político do partido de Caruaru, ele tinha uma loteria em Caruaru, uma casa desse jogo da loteria. Ele conhecia profundamente. Então, Arraes fez um apelo para que ele assumisse a direção da loteria. Ele veio para Recife. E aí houve uma eleição no partido e eu fui eleito. Não por maioria, não por unanimidade, mas por maioria simples. Eu fui eleito secretário político do partido, era muito novo. Né? Mas a ideia era de formar um partido no meio da classe média, no meio dos estudantes. Então, por isso, eu fui eleito secretário político do partido. E, ao mesmo tempo, como secretário político, eu fui escolhido pelo governador para ser subsecretário do Estado, que naquela época se chamava Delegacia da Secretaria Assistente. A Secretaria Assistente foi criada no governo de Cid Sampaio. Para vocês verem, vocês que são jovens, como é que nós, o Brasil todo, o Pernambuco era atrasado. A Secretaria Assistente cuidava de assuntos trabalhistas, sindical, movimentos dos trabalhadores rurais e as reivindicações políticas dos municípios. Foi Cid que criou essa secretaria. Eu fui subsecretário de Caruaru até o fim do Estado. Era dividido, o Estado era todo dividido. Tinha vários delegados ou subsecretários no Estado todo. Eu peguei a parte que ia de Caruaru até o fim do Estado. Para cima não tinha grande problema, né? Sertão. Mas a área do Agreste tinha. Nós tínhamos uma lei de, se eu não me engano, ainda de Getúlio, deve ser de 44 ou 45, por aí. Ou de 42, parece. Estou bem lembrado. Que admitia a formação de sindicatos rurais. Isso nunca foi praticado no Brasil. Quem tentava organizar os sindicatos rurais era preso como subversivo e os trabalhadores que reivindicavam eram mortos. Aqui, inclusive, tem uma história da usina Estreliana, onde eles mataram 4 trabalhadores ainda no governo de Arraes. Tem fotografia disso. Os trabalhadores mortos que reivindicavam organizar o campo. Bem, o que é que o partido fez? O partido resolveu. O partido estava mudando. O Partido Comunista já estava mudando, não era mais um partido revolucionário, incentivador da luta de classe, querer fazer uma revolução tipo soviética no bojo do desenvolvimento de massas. Não era mais isso. O partido passava por uma mudança, mas no sentido de políticas públicas, no sentido de uma social-democracia. Então o partido admitiu que era hora de começar a organizar os sindicatos no campo. Era legal. Então nós começamos a organizar. Um risco terrível ir para o campo, reunir trabalhadores rurais, os proprietários muito atrasados, achavam que aquilo era o comunismo que ia tomar o que eles tinham. Muita dificuldade, mas nós chegamos a organizar isso no Agreste. Organizamos na cidade. Caruaru, que sempre foi uma cidade com característica turística, tinha uma grande hotelaria, sempre teve. Não tinha um sindicato, nós organizamos o sindicato dos garçons, das pessoas da hotelaria. Então, o partido tinha uma política nessa época de agir dentro da legalidade. É muito interessante essa discussão, vocês que são jovens vão estudar essas questões, que é o que vai caracterizar essa mudança. E nós começamos aí a trabalhar dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva de
abrir o partido, fazer um partido mais. Quer dizer que trabalhando como subsecretário na Secretaria de Assistente, você colaborou na criação também dos sindicatos. Claro, aí era a parte legal, eu aliava dois trabalhos, um que era do partido, que era separado, e outro da secretaria. Na secretaria. Agora, já que você atuava de Caruaru até o Sertão, porque Caruaru é quase a boca do sertão, não é Salgueira que é a boca do sertão, não é? Mas de qualquer forma seria Agreste Sertão. Como era a concorrência? Porque a gente sabe que a disputa pela sindicalização tinha o SORP, né, o Serviço de Organização Rural da Igreja, que também trabalhava, e tinha as ligas. Como era nessa área de Sertão e Agreste? Havia disputa? Não? Como é que é? Havia, eu até esqueci de falar nisso, ia voltar. Havia, por exemplo, o Partido Comunista ele fez uma aliança com os setores progressistas da igreja. Nós atuávamos em comum acordo. Foi a grande mudança que o partido foi sofrendo. Ele atuava junto com as forças da... Tanto é que em 64, eu cheguei a Pernambuco no dia do voto, com uma viatura que era da diocese episcopal de Caruaru. Senão não passava nos caminhos. E tinha as ligas camponesas e um setor minúsculo do PCdoB, que nessa época já havia mudado o nome do partido. Né? Já era a luta contra o stalinismo, contra o culto à personalidade. O Stalin morre em 53. Já era Khrushchev que defendia uma nova política, acabou com a Internacional Comunista e defendia uma nova política para os partidos comunistas. Em primeiro lugar, eu até já falei isso da outra vez, em primeiro lugar, os partidos comunistas deveriam se nacionalizar, ter características nacionais. Então os partidos comunistas mudaram de nome. Os partidos comunistas, na primeira Internacional Comunista, na segunda e na terceira, que Stalin acabou com ela, porque estava dando prejuízo às alianças que ele queria fazer com Hitler no início e depois com os aliados. Criava um grande problema e ele fechou a Internacional, a terceira Internacional. Então os partidos comunistas se chamavam assim, Partido Comunista de Portugal, Partido Comunista da Argélia, Partido Comunista do Brasil. Então era como a Internacional Comunista, era como se ela tivesse em cada país um partido que era representante seu. E a Internacional Comunista já não era mais aquela primeira internacional que foi elaborada por Marx, que era uma coisa teórica. A Internacional já era uma coisa ligada a Stalin, que fazia a política que os soviéticos queriam. Então era uma intervenção direta nos assuntos de cada país. Isso a direita batia muito e tinha razão. Até que Khrushchev mudou essa realidade e nós botamos aqui, tiramos e botamos o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Quem discordou? Quem discordou foi uma minoria, comandada por Diógenes Arruda, Pedro Pomar e aquele outro velhinho lá do Amazonas. João Amazonas. Eles discordaram e continuaram com o PCdoB, até hoje. Que está até aparecendo num programa na televisão. E o camarada diz, olha, o PCdoB é o Partido do Socialismo, tem experiência, tem 89 anos, não sei o que. Quer dizer, exato, eles pegaram a sigla que foi fundada, né? Enquanto o outro partido passou por uma mudança. Então, aí surge a Revolução Cubana, feita contra, em princípio, contra as teses do Partido Comunista Cubano. O Blair Roca, que era o secretário-geral do Partido Comunista,
ele se aliou ao grupo de Fidel Castro praticamente no final. Ele e Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, inclusive, foi assassinado, ninguém sabe como. Ele saiu da cidade, de uma cidade para outra, e o avião desapareceu até hoje. Fidel Castro desenvolvia uma atividade mais ligada aos trotskistas. Você veja, ainda é o resto do trotskismo. Trotsky já tinha morrido em 1937, assassinado no México. E o movimento 26 de julho era um movimento radical, revolucionário, que chega ao poder. Quando chega ao poder, isso é bem importante, porque para o Brasil é muito importante essa fase, para Pernambuco, para tudo. Quando Fidel Castro chega ao poder, com aquele radicalismo todo, com alguns comunistas já participando do movimento guerrilheiro, o partido faz uma greve geral, quando eles se prepararam para entrar em Havana, e o partido aderiu ao movimento revolucionário. Fidel Castro foi aos Estados Unidos pedir apoio para uma economia diferente. Falou com o vice-presidente, que era o Nixon, que levou não sei quantas horas para falar com ele, deu lá um chá de cadeira nele. O Nixon era vice-presidente, mas recebeu e tal. Ele não encontrou apoio nenhum. O próprio embaixador americano em Cuba era perseguido por Batista. Ele não encontrou apoio nenhum, veio ao Brasil. O Brasil é uma potência na América Latina. Vocês que são jovens, prestem bem atenção a isso. Nós vivemos num país tão grande que a gente não tem nem ideia. Eu só vim ter ideia do tamanho do Brasil quando eu cheguei do Uruguai. O pessoal queria todo mundo conversar comigo para isso, para aquilo. Não, porque o Brasil é uma potência, um país muito rico, muito grande, muito potencialmente um país diferente. Na realidade, hoje mesmo, o PIB do Brasil representa quase o PIB da América Latina. Junto, né? Sempre foi assim, então, muito importante a América Latina. Então, Fidel veio ao Brasil. Foi bem recebido pela UNE. Tem até um amigo meu, Caruaru, Hugo Martins, que era Hugo Martins? Hugo Martins, que era do partido. Era do partido também. Depois saiu, né? No final agora, né? Aliás, ninguém nem saiu propriamente. O partido acabou-se, né? O comunismo acabou e desmontou. Então o Martins até esteve presente, viu o Fidel Castro. Fidel Castro foi embora, não encontrou apoio nenhum. Nada. E precisando de apoio financeiro, militar, reerguer a economia. Batista havia fugido, mas tinha um exército de 20 mil homens que estava ainda camuflado por lá. Aí ele foi, conversou com o pessoal, com Blair Roca, e o Partido Comunista agendou um encontro dele na União Soviética. Aí ele foi. Quando ele voltou, o partido tinha preparado uma grande manifestação em Havana. Viva a Revolução Socialista. E aí o partido tomou uma posição de que deveria haver, não havia saída que não fosse socialista. E quando ele vem da União Soviética, com os acordos que ele fez, esses acordos todos que ele fez, ele chega e num comício, aí define, viva a Revolução Socialista. A partir de hoje nós vamos implantar o sistema socialista. Aí os soviéticos começaram a despejar, entendeu? Uma média de 2 milhões de dólares por dia. Então isso influiu no mundo inteiro.
principalmente na América Latina, principalmente no Brasil. O anticomunismo no Brasil, o MAC, Movimento Anticomunista, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, os militares, que eram uma minoria, 5, 6% de direita, começaram um grande movimento para confundir o que estava sendo feito aqui. Nós estávamos fazendo uma política democrática, de avanço democrático, e eles conseguiram fazer com que isso fosse desvirtuado, mostrando que isso era o comunismo, que Cuba estava aí, tal. Bem, nesse exato momento, Cuba busca apoio nas ligas camponesas. Esse é o grande problema. Então, algumas pessoas do Partido Comunista passaram para as ligas, como Clodomir Moraes. Clodomir Moraes era do Partido Comunista, foi deputado estadual e queria brigar, queria dar tiro. Então, ele foi para as ligas. As ligas começaram a mandar gente para Cuba para fazer treinamento de guerrilha. Um pessoal despreparado, sem organicidade, sem sigilo. Essas pessoas começaram a ir para Cuba, voltavam. Cuba investiu muito aqui. Se comprou várias fazendas no Brasil e em Pernambuco para fazer o foco da guerrilha. Era a teoria do foco. A teoria do foco. A guerrilha, ela não surge na cidade, ela surge no campo. Então já é uma teoria que foge da teoria analítica de Marx e até da Revolução Russa e até da teoria de Mao Tse-tung, que são os movimentos urbanos. Eles partem que Cuba inovou, o movimento é um movimento que parte do campo em... Mas Mao Tse-tung também não foi do movimento do campo para a cidade? Mas ele começa numa cidade, Beijing, se não me engano, e ele vai passando pelas cidades, ele sempre passa pelas cidades. Aí faz a grande marcha, não é? A grande marcha, quando ele chega com milhões de... Então, a ideia, o Debré, que escreveu um livro sobre Cuba, ele definiu, disse que era como uma mancha de óleo dentro d'água. Se soltava um pingo de óleo dentro d'água e ela vai se espalhando. Então essa era a teoria da Revolução Cubana. Esse pequeno núcleo ia se estendendo. Era preciso ter um local para ter um núcleo. Isso foi feito pelas ligas camponesas aqui. E não deu em nada. É uma grande maluquice. E ao invés de lutar para organizar o movimento sindical, fortalecer o movimento sindical, eles eram contra. Eles criavam ligas. As ligas eram uma organização primitiva, com base em ocupação de terra, queimar os canaviais. Entendeu? Teve um rapaz aqui, que era estudante de direito, eu não esqueci o nome dele, que ele e um camponês, Júlio Santana, fizeram esse tipo de trabalho, terminaram, inclusive, presos no governo de Arraes. Era um trotskista, né? Porque eles, justamente, eles eram de origem trotskista, porque o 26 de julho era também trotskista. A gente sim, no início as ligas teve uma participação grande de comunistas. E alguns dizem que Julião não discriminava qualquer linha política. Ele quisesse trabalhar nas ligas, ele aceitava. Não era assim, não? Mais ou menos. Quem fundou a Liga foi o partido. A Liga era uma sociedade, até certo ponto, beneficente dos trabalhadores. E isso muito para trás. Muito para trás. Não tinha movimento sindical no campo, não tinha nada, tinha Liga. A Liga ajudava as pessoas.
do campo, orientava, até com saúde, com enterro de pessoas. Era uma organização beneficente, com um fundo político. Quem organizou as ligas foi o Partido Comunista. Quando o Julião vem para cá e ele tenta criar as ligas, ele faz até um congresso que refunda as ligas, aí a liga dele é outra coisa. E as ligas que eram do Partido Comunista já não existiam mais, viraram sindicatos rurais. Por exemplo, o sindicato da Zona da Mata, faltando a lembrança, tinha um sindicato na Zona da Mata, o Palmares, uma liga, agora era um sindicato com 46 mil trabalhadores. Onde Gregório atuava muito, né? Onde Gregório atuava muito, ele foi para lá. Ele, no dia do golpe, ele foi para lá para tentar a resistência. Ele foi até com um índio. O índio foi preso comigo, era um índio mesmo. O pessoal dizia que ele era guarda-costas do Gregório. Uma comédia, o índio. Um índio, né? Assim, muito interessante. E Gregório foi para lá porque era um contingente desse, só esse sindicato. E esses sindicatos cresciam devido à lei sindical, que ainda hoje existe, que é compulsório o pagamento do sindicato, que é uma coisa antidemocrática. Até certo ponto, teve seu papel inicial com Getúlio, porque Getúlio queria influir no movimento sindical. Eles recebem do patrão a cotização sindical e entrega ao sindicato. Você imagina que o sindicato de Palmares recebia todo mês um baú de dinheiro. Ô Manuel, nesse seu trabalho lá no Sertão do Agreste, você fala que vocês trabalharam muito com a Igreja Católica. Ou muito, ou um pouco. Você teria alguns nomes de alguns padres ou bispos, caso queira me falar, que de certa forma tinham uma postura, porque tem um setor da igreja, o SOP, por exemplo, não queria ver comunista, certo? Mas existiam aqueles padres, aqueles bispos, que não tinham, ele não chegavam a ter esse preconceito. Não chegava. Você mesmo lembra que você voltou no dia do golpe, de carro, no carro da São César. Nós tínhamos contato, por exemplo, com alguns padres em Caruaru. Tínhamos contato com o padre Alípio e Melo. O padre Alípio e Melo discordavam da SOP, né? Desse pessoal, mas a juventude católica estava do lado dos padres que estavam lutando na legalidade. A JOC, JUC. Esse pessoal estava dentro desses princípios mais abertos. Nós tentamos fazer alguns comícios em Caruaru. Nós chegamos a fazer uma passeata muito ligeira, trabalhadores rurais. Aí nunca conseguimos. A diocese tinha padres muito reacionários em Caruaru. Quando o Prestes fez um comício em Caruaru... A Prestes teve em Caruaru fazendo comício? Teve, várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Caruaru é conhecido. É aquilo que eu lhe falo antes. Né? Prestes, num dos comícios dele em Caruaru, acho que o último, quando ele foi até candidato a senador, ele foi candidato a senador nacional. Era diferente a legislação. Se voltava para vice-presidente, se voltava para senador nacional. Eu sei que eles ficaram tocando sino o tempo todo que durasse o comício na Rua da Matriz. Mas depois acabou, né? O último comício do Prestes, que tinha 42 mil pessoas na Rua da Matriz, na campanha do Lopes, já não fizeram mais isso.
Foi a campanha de Londres foi em 60, 61? 60. Eu sou meio Eu também. 60. Quer dizer que a gente, indo aos jornais, vai encontrar talvez alguma fotografia desse comício lá na imprensa de Caruaru. Vai. Não, comércio também é diário. Aí, esse comício, bem, nós tentamos fazer um trabalho, um movimento que trouxesse os camponeses, os trabalhadores rurais para a cidade, para as pessoas também verem. Só se alimentam do campo, até hoje a gente se alimenta do trabalho do campo, que é um trabalho bestial, como diz Marx. Entendeu? Um trabalho sem perspectiva de mundo. E tentamos, não conseguimos. Eu entrei em contato com o padre Alípio. Ele era um cara aberto, não sei se ainda está vivo, o padre Melo, que diziam que eles eram corruptos. Mas isso era a direita da própria igreja. Na realidade, em alguns momentos, eles eram aliados nossos. Isso sim. Essa que é a grande verdade. Então, o padre Alípio e o padre Melo nos ajudaram. E nós fizemos um comício pela reforma agrária em Caruaru. Rapaz, foi um grande acontecimento. Os trabalhadores entrando na cidade de inchada nas costas. Uma multidão. Parecia uma revolução. E os padres não fizeram isso, não ficaram com raiva, o pessoal da diocese. Eu falei no comício, em nome dos comunistas, e os dois padres também estavam lá presentes. E falaram em pouco, e depois desmobilizamos o comício, Tivemos a ajuda da rodoviária caruaruense, para conduzir alguns trabalhadores para os seus lugares de origem e tal. Existia uma frente em Caruaru, essa que é a grande verdade. Existia uma frente, entendeu? Progressista que funcionava. Esse comício, você já estava como subsecretário, não? Assistente? Não. Foi antes? Foi antes. Como secretário assistente, os movimentos já eram bem diferentes, né? Tinha essa história de Cuba. Eu dei um filme para vocês. Você já viu, ele viu? Para aí. A opinião pública, a direita, os militares foram envenenados com políticas erradas das ligas. As ligas estavam atuando em quase todo o território brasileiro. Eles é que eram os porta-vozes da direita, da esquerda cubana, que tinha gente em Cuba que era contra isso. O Aníbal Escalante, o pessoal que era de origem marxista, eles foram contra isso. E terminou que Che Guevara também assumiu esse radicalismo e até o próprio Fidel desligou-se desse radicalismo, porque a União Soviética, que sustentava Cuba, começou a dizer, peraí, não podemos tocar fogo na América Latina para perder. Então, esse movimento aí começa aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro. Os grandes movimentos da família pela propriedade, os grandes movimentos contra o governo de Jânio Quadros, o governo de João Goulart. Jânio Quadros recebeu Che Guevara, condecorou Che Guevara aqui, que era o ministro da Economia. Mas... Que até conta uma piada, diz que Fidel perguntou, quem é comunista aí? Aí o Che Guevara levantou a mão. Disse, pronto, então você vai ser o ministro da Economia. Eu disse, mas não entendo nada de economia. Você não disse que era economista, rapaz? Não, eu entendi comunista. Tem essas piadas, né? Manuel, mas vamos voltar ao momento do golpe, quando você chega aqui em Recife, em 64. Então, como é que... Antes disso, teve esse comício.
Como nós defendemos uma tese legal de que Jânio Quadros havia aderido e mudado a política diplomática. Jânio Quadros mudou a política diplomática, aquele doido. Tomava uma ali nas caras. Chegou uma vez que estava um bêbado. Ia falar no começo, não podia nem subir na escada. Eu estou falando. Havia muito, né? Então, Jânio Quadros mudou a política. Nós fazíamos uma campanha nacional, o partido fazia uma campanha nacional para reatar as relações diplomáticas com a União Soviética, com a China e com Cuba. Isso, o Brasil perdia muito economicamente. Quando houve a Revolução de 17, o Brasil rompeu com a União Soviética. E tinha um comércio muito intenso, inclusive em termos de tecnologia de couro. O chamado couro verniz, que é o mais laminado e tal, era de tecnologia russa que vinha para cá. Então havia um comércio intenso. Acabou-se. Isso ficou até Jânio Quadros. Então Jânio Quadros mandou chamar Ernesto Che Guevara, viajou até a Rússia, reatou relações diplomáticas e comerciais com a Rússia. Clamou, o negro vem aí, você é um doido, não sei o quê. E fez isso a pedido dos empresários paulistas. Mas tinha meia dúzia que era contra, não entendia de nada. Reatou relações diplomáticas com Cuba e mandou o vice-presidente da República à China. João Goulart foi à China para reatar relações diplomáticas. Foi com uma delegação imensa de empresários. Já foi recebido pelo parlamento do povo, onde ele fez um discurso genial, muito inteligente. Procure que existe isso na literatura, nos filmes. Ele falando por que ele estava ali, o que era o Brasil. Muito inteligente o discurso dele. Bem, essa era a parte legal de autodeterminação dos povos. Nós tínhamos uma bandeira legal, defender a autodeterminação dos povos. Cuba era comunista, então o povo de lá queria. Não significava que a gente aqui ia fazer o comunismo aqui, de Cuba. A gente diferenciava, procurávamos nos diferenciar das ligas camponesas e do partido, e do PCdoB. Bem, aí justamente, quando houve o golpe, antes do golpe, nós criamos um movimento nacional de autodeterminação dos povos, onde a gente fazia comícios, palanques de solidariedade à Revolução Cubana e de autodeterminação dos povos. Era esse o esquema. Aí estavam presentes as forças que compunham o governo, já o governo de João Goulart. PTB, PSD, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Republicano, o Partido Liberal. Tinha vários partidos. O Brasil tem uma tradição de ter um monte de partidos. Então, essa frente de sustentação do governo João Goulart é quem fazia essa situação legal. Legal. Entendeu? Nesses comícios nossos, também começaram a aparecer esses comícios na América Latina. Engraçado isso, acho que foi mais uma orientação russa, de Khrushchev. A América Latina começou a se manifestar pela autodeterminação dos povos. Não era a favor da Revolução Cubana, era o direito dos povos ter relações com quem quisesse, com quem determinasse. Então, esse movimento foi crescendo. E aí os americanos começaram a testar esse movimento. O Time Life mandava
para qualquer país que tivesse esse tipo de manifestação, máquinas para filmar, para ver a densidade disso. Era um estudo que os americanos estavam fazendo. E eles vieram para cá. Houve um grande comício de solidariedade a Cuba e a autodeterminação dos povos em Recife. Vieram esses representantes do PTB, senadores, um grande comício. Os americanos pediram para filmar. E Julião fazia parte, chegou a fazer parte desse comício. Você vê, não tinha nada a ver ele com esse comício. E proibiu. Ele com o grupo dele impediu que os americanos filmassem. Criou um mal-estar, uma situação, uma confusão terrível. Então nós fizemos, aí chegou a hora de perder Caruaru. Caruaru, o Agreste e o Sertão. Eram comícios e qual era a consigna? Solidariedade a Cuba e a autodeterminação dos povos. Aí nós organizamos um comício em Caruaru. Comício grande, com gente que veio de... Você era o governo de Síria ainda? Quanto é a cidade? Não. Era a RAI já? É. Então era 63. Em cima do golpe. Então. Que a reação deles, eles começaram em cima do golpe. Solidariedade a Cuba e a autodeterminação dos povos. É, a autodeterminação dos povos. E o comício é um comício de frente única de sustentação do governo. Também se falava no governo, da reforma agrária, da reforma de base, tal. As teses do próprio João Goulart. Reforma agrária, reforma urbana, reforma da lei de remessa de lucro. A reforma de base, né? Que estava na hora do dia, né? De base. Isso aí vai se estender. Os americanos chegaram e me procuraram. Eu estava organizando o comício. O de Caruaru? Montando um palanque, luminárias. Quer dizer que o de Recife eles não puderam filmar? Não. Aí o americano se identificou. Disse, mas não tem poder com ninguém. Não é verdade isso. Esse pessoal do Recife não deixou, a gente filmou só de longe. Mas mostrou assim alguma coisa. Aí ele disse, não tem problema. Vocês querem filmar o filme? Não há nenhum impedimento. Aqui não tem impedimento. Sobe no palanque quem quiser. Quem não quiser subir, não sobe. Bem, aí eles montaram todo o aparato. Iluminaram a Rua da Matriz, que é a rua principal da cidade, grande, larga, com máquinas fotográficas. Começaram a filmar até a chegada das pessoas. E aí começa o comício. Surgiu logo um boato que eles eram russos. Tudo galego, né? Esses caras são russos, eles estão falando inglês para enganar o povo de Caruaru. Veja que eles têm sotaque diferente. Olha só. Então, o partido integralista, que era um partido que ainda tinha sua remanescência, sua estrutura, ele tentou entrar dentro do comício para acabar o comício. E aí houve um choque com as pessoas. Né? E a polícia entrou para proteger os caras. Entrou e encostou. Você vai ver que eu estou falando e eu me dirijo à polícia no filme. Né? A polícia entrou e deu cobertura. E os caras começaram a jogar ovo, bomba, pedra, quebraram o sistema de som e passaram a agredir os russos, que eram os americanos. Rapaz, tem cenas incríveis. Quebrando o material de filmagem dos americanos, e os americanos enfrentando no soco. Luta campal, pá, chega virava assim, estavam quebrando tudo. E o comício lá, eu falando, Davi Capistrano chegou, falou Fernando Florencio, de Caruaru, grande intelectual, falou Celso Rodrigues, que tinha sido o nosso candidato a prefeito lá, tinha até perdido a eleição, era um jornalista, ligado a Lamartine Tato, era o pessoal do PTB. Eu falei,
depois de mim falou o Gregório, e aí chegou o Julião. Ele não estava metido nesse negócio lá. Chegou, rapaz, com uma guarda armada do tamanho do mundo. Chegou e ficou embaixo do palanque. Disse, não, eu não subo. Um americano aqui eu não subo. A ultradireita não queria que o russo participasse. E ele chegou e disse, não subi. Aí eu estava falando e avisei, ele não sobe porque não quer. Nós temos segurança para manter o palanque. Não queria. Armado de revólver, 50 revólveres na cintura, porque o deputado podia andar armado, mas os capangas não. Então os capangas ficavam junto dele e ele com 2 cinturão de revólver. Se houvesse necessidade, o pessoal era tirado ali. Mas você não vai falar porque não quer, então eu fui lá em cima, subi, pedi para falar de novo. Bem, aí acabou o comício. Foi acabando, quando nós encerramos praticamente. Aí eles tomaram de assalto o resto do comício, quebraram o som, quebraram tudo. Um vandalismo terrível. Quem tomou de assalto? O povo de Julião? Não. O pessoal da integralista. Os integralistas. Sim. O pessoal do Julião não quis falar e não quis briga, foi embora. Foi embora. Bem, isso era justamente os motivos, entendeu? Então, isso já era os princípios do golpe se manifestando em tudo quanto era canto. Certo? Já tinha havido um atrito comigo em Brejão. A Arraes mandou que eu fosse lá para reintegrar um trabalhador na posse de sua terra. Um proprietário, um grande proprietário, tomou a terra do papai. Ele veio ao Palácio do Governo, descalço, reclamar. E a Arraes pediu que eu fosse lá. Eu fui. Ingênuo, né? Não estava preparado para isso. Devia ter exigido dele a polícia. Fui, cheguei lá, houve uma batalha com o meu pessoal, o sindicato e os capangas desse proprietário. Quando eu fui atrás da polícia, já era tarde. A polícia foi, garantiu a reunião do sindicato e tal, mas já era o anticomunismo. Chegando, né? Os comunistas que estão aí. Então, já era uma coisa organizada. Cada canto tinha que haver. Isso aí. E nós vamos chegar até 64, e o golpe vai para a rua. Vai para a rua e não encontra resistência. Nem do povo do Julião, muito menos deles, que era desorganizado, e uma turma de gente jovem que nunca tinha pego nenhuma arma, queriam fazer uma revolução armada. O Julião foi preso no interior, acho que foi, nem foi aqui, foi no Goiás, onde eles tinham fazendas. Compraram fazenda onde fazia guerrilha, treinamento, isso aqui, chamava a atenção dos vizinhos. Era o foco. A mancha de óleo que ia depois se espalhar. Coisa ridícula. Então, vai por aí, o Julião não resiste, e o Partido Comunista não resiste. Não resiste porque ele não queria resistir. É outra história que tem que ser muito bem estudada. O partido tinha consciência que não havia condições para se resistir. Tinha informações da Rússia, da União Soviética, de que os americanos estavam em alto mar, podiam desembarcar no Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Isso hoje está provado. Na época era ideia. E nós não tínhamos preparação militar, não tinha Estado maior. Durante o golpe, no decorrer do golpe, poderia ter havido um remendo militar, mas faltou comando ao partido e não sei.
Talvez até tenha sido era um derramamento de sangue muito grande, porque mataram muita gente, prenderam 2 milhões de pessoas, mataram mais de 3 mil de tortura e tiro. Imagine se tivesse, né, havido uma reação. Então, o golpe inaugura uma nova. O dia do golpe, a sua chegada em Recife, como foi esse momento? Como foram esses dias, chefe? Eu acho que são memórias preciosas, né? É primeiro tem Caruaru, né? Sim. Caruaru é uma das poucas cidades que reagiu militarmente. Já foi? É. Mas voltando ainda um pouco, no Rio, o partido não reagiu. O ministro, o Oswin Alves, que era o Marechal Oswin, ele e o partido pediu a João Goulart para ser nomeado ministro da Defesa. Ele era ligado ao Partido Comunista dentro das Forças Armadas. O Partido Comunista tinha uma organização muito secreta dentro das Forças Armadas. O Oswin era ligado a essa organização. E o João Goulart não nomeou. O Brizola pediu para ser nomeado. Me nomeei ministro da Justiça, que eu resolvo esse problema. Ele não nomeou. O general Crua falou com o João Goulart, disse: me nomeei ministro da Defesa, que eu vou prender todos os líderes sindicais do país e vou arrasar com a ultradireita. Agora eu não tenho condições de atacar a direita com esse movimento sindical na rua. E João Goulart respondeu: se eu não posso fazer isso com os meus aliados, meus companheiros. Atitude interessante, né? O presidente está cai. E aí sobrou o coronel, o brigadeiro Teixeira, sobrou o brigadeiro Teixeira, que pediu autorização para bombardear a tropa de Mourão Filho, que estava se deslocando para o Rio. E pelo que eu soube, já é conversa entre cúpulas políticas, do que eu soube já em Paris, o João Goulart também disse que não ia fazer isso, que aquela tropa era uma tropa de recrutas, que ele estava botando na linha de frente para queimar. E assim não houve reação. Não houve reação de maneira nenhuma. Bem, Caruaru, quando estourou o golpe, por acaso, eu vim para o Recife, logo cedo. 31 de março. É. Se eu não me engano, eu vim no dia 30. Dia 30. No dia 31 de manhã, eu vim com o prefeito de Camusim de São Félix. Por sinal, até é parente da minha mãe, Pedro Bodoc. Pedro Bodoc? Família Bodoc. E ele foi várias vezes, terminou até antes de morrer, foi de novo prefeito lá. Eu levei ele para falar com o governador. O governador estava na residência do palácio. Eu subi com ele. Eu tinha trânsito livre no palácio, subi. Lá esperando aquela confusão. De repente começam a chegar as notícias. Golpe. Tá um levante, não sei aonde. E chega o general Justino Alves Bastos. Entrou, eu estava junto com o governador. E ele disse: eu vim delegar o meu apoio ao presidente da República, presidente constitucional.
Ah, isso não seja por isso. Ligou para vamos lá, botou ele no telefone. Ele ficou lá falando, o que e tal, com o presidente, não sei o que, uma conversa mole. Nisso eu me vi ao governador e eu disse assim, não deixa esse cara sair mais daqui. Ele está dizendo que vai comandar as tropas em favor do presidente. Deixa ele aqui. Como Brizola fez com Lopes Machado na renúncia do Jânio Quadros lá no Rio Grande do Sul. Não vai comandar aqui, junto. Aí chegou o coronel Humberto Freire, que era o secretário de Segurança, chegou o coronel Trench, comandante da Polícia Militar, que era irmão de Eros Trench, que era da direção do Partido Comunista. E começaram a reunir, e eu ainda participei dessas conversas, um pouco, né? Não houve condições de conversar sobre um plano, eu tinha um projeto para Cambuci de São Félix, porque a minha secretaria também era de contatos políticos com os políticos municipais. Eu tinha esse projeto, mas nem cheguei a tocar no assunto. A Raiz estava preocupado. Eu me manter aqui, eu não devo estar. Aí eu saí, fui para Caruaru. Peguei o carro direto para Caruaru, rápido. Ele fazendo um corte. Conversando com a Raiz. Na avenida de Ducho Murrado, na Argélia. Nós entramos num café, ficamos lá conversando várias horas. E aí eu lembrei esse fato. E ele disse, eu mandei que o comandante não deixasse ele sair, prendesse ele lá. Entendeu? 20 anos depois, o comandante não teve condições. O palácio já estava cercado por tanques. E a polícia militar estava aderindo, ou melhor, correndo. A defesa do palácio feita pela polícia, com a chegada dos tanques, eles começaram a se render. Com condição militar. Nem tinha garra. Né? Não é como o pessoal de Allende, o palácio lá no Leda foi cercado. Né? Eu estava bem junto. E a guarda tinha sido trocada naquela hora, ela estava dupla, a guarda palaciana reagiu. Olha só que menino, me contou esse fato. O coronel Humberto, o coronel Trench, me disse que tinha dado ordem que os comandantes militares da polícia não aceitaram. Então, tudo isso decorre de quê? Uma falta de planejamento a nível de Estado-Maior, a nível de estratégia e tática contra o golpe. Quer dizer, não houve reação. E muito menos existia uma revolução comunista. Isso é mentira, é uma grande mentira dessas pessoas também. O partido estava engajado numa luta democrática. E os deputados eleitos, as últimas eleições, davam um percentual muito favorável às forças progressistas. E é isso que amedrontou os militares. É que eles nunca foram democráticos, nunca aceitaram o jogo democrático, o livre pensamento, a livre iniciativa, entendeu? Eram pessoas muito fechadas, meia dúzia de militares, no resto dúzia. Eles nunca aceitaram isso e colocaram na cabeça da tropa e de pessoas desavisadas de que existia uma revolução comunista e tal no Brasil. Isso não é verdade. Agora, voltando para Caruaru. Em Caruaru, nós tínhamos uma visão de que o golpe era possível.
Então começamos a nos organizar para haver uma reação ao golpe. Mesmo porque Caruaru, se nós não nos organizássemos, nós seríamos esmagados pela direita. A direita contava com Draito Lejaim, que era o prefeito, que tinha armas e metralhadora na prefeitura. A direita contava com esse pessoal do partido de Primo Salgado, que ainda era o partido fascista, tênue, mas tinha. E contava também com o apoio da 22 CR do Exército, que era uma organização também comandada por pessoas de direita. Então, ou a gente nos organizávamos, ou então nós éramos liquidados. Então, já à tarde, nós fizemos uma reunião, fomos para uma fazenda de um amigo nosso e fizemos uma reunião com algumas pessoas e tal, decidindo o que fazer. Voltamos para a cidade. Eu fui à delegacia de polícia, reunimos a polícia, colocamos a polícia na rua, embalada, toda preparada, ocupou as calçadas da prefeitura, ocupou a frente da delegacia, no morro, e ocupamos a estação ferroviária, onde estava o Telex. Comunicação nessa época era apenas Telex, não, o MOS, né? Código MOS, não tinha nem Telex. Era um telégrafo. E eu fui junto com o Tenente Ferraz, um homem corajoso, que tinha participado da Revolução de 35. Ele vestiu a farda dele e foi comigo. E nós fomos com a guarda pessoal em vários lugares da cidade. Inclusive, acantonamos na frente da estação ferroviária, onde de frente estava o quartel do Exército. Nós tínhamos informações do que é que tinha dentro do quartel do Exército. Tinha uma pessoa que nos dá toda a informação. Não sabíamos do que se tratava. E eles cavaram trincheiras para se defender. Aí foi o que nos tranquilizou. Eles estão esperando um ataque. Nós não vamos atacar. Nós é que estávamos esperando um ataque. Deixamos lá, nos desmobilizando nessa área, ou ficamos mais na Rua da Matriz. E na delegacia, e em contato com o noticiário e com as informações, com o telefone. Chegamos à conclusão que deveríamos desmobilizar. A polícia já estava dando instrução militar aos estudantes e aos sindicatos. Era muita gente na rua, já recebendo instrução militar da polícia. Nós tínhamos um sargento velho do Exército, da polícia, um negro, pessoa muito legal, muito bom. E tínhamos um cabo, que era inclusive um cara que era herói. Ele garantiu o começo de Arraes quando Arraes ainda era candidato. Esse pessoal tinha consciência política. Sabia que todo mundo ali estava no jogo. Estava correndo risco de vida. Estamos a dar instrução militar. Isso avança pela madrugada, muita gente na rua, e o Exército acantonado. Acantonado lá. Não botava um pé do lado de fora.
Então, quando chegaram as notícias que a coluna já estava chegando no Rio, que não havia reação, que o Recife havia caído, sem dar um tiro, que o Rio Grande do Sul havia caído sem dar um tiro, João Goulart já estava saindo do país. Com essas informações, nós nos reunimos com as pessoas que tinham experiência e resolvemos desmobilizar. Pegamos armas que tinha, eu mandei enterrar algumas armas. Tem uma pessoa que outro dia me falou sobre isso, o presidente do sindicato dos garçons, um senhor chamado Josias, ele ficou encarregado de envolver isso em plástico e enterrar. Ele disse que ficou muito tempo isso enterrado, até que não prestava mais, não houve reação. E nos desmobilizamos para os lugares. Ferraz veio para Recife, onde ele tinha parentes, as pessoas mais visadas. A polícia tinha um handicap para dizer que estava obedecendo ordens do governo, nós também discutimos isso com eles. Fora, prenderam alguns soldados, mas o que eles prenderam mais foram os dois que eram nitidamente de posição. Nos desmobilizamos e eu peguei esse carro da Diocese de Caruaru, e fui para o Recife. Já no dia 31, no dia 1º de manhã. Ainda cheguei a entrar no palácio. De novo, o palácio já cercado. A rádio não tinha sido preso. Ainda era de manhã cedo, nem me lembro dos horas. Muita confusão. Quando cheguei lá, procurei a direção do partido, encontrei uma pessoa da direção estadual, um ex-marinheiro, oficial da Marinha, esqueço o nome dele, cara genial. Ele ficou lá só para dar informação a quem chegasse. Militar, né? Um cara. Ele disse, não, o que manda a ordem é dispersar, tentar se esconder para ver a reação, a como é que isso vai ficar. Se houver reação, a gente só pode reagir organizadamente. O filho desse rapaz morreu outro dia. Depois eu me lembro o nome dele. Aí, tenha cuidado, não venha mais aqui não, que nós estamos sendo vigiados. Aí foi quando eu saí, encontrei na delegacia de polícia, costumes, já saindo da delegacia, Miguel Dália, que era o delegado, ele, Aloysio Falcão, e mais outras pessoas. Não sei se Hugo Martins. Eles já saíram armados, levaram as metralhadoras INA, e nós saímos nesse jeito. Tinha também, se eu não me engano, estava Marcelo, era um irmão do Guri. E nós passamos pelas barreiras. Passamos pelas barreiras porque tinha um oficial do Exército de Caruaru que a gente dizia, não, a gente está aqui foi fulano de tal que mandou que um parente dele, a tropa abria, passava, fomos até para Rio Doce. Lá.
Tivemos uma casa reservada, na beira-mar, e aguardamos acontecimentos, ver o que é que se ia fazer. Os acontecimentos eram os piores possíveis. Prisão de todo canto, domínio, tinha reação. Não houve reação em canto nenhum. Os militares ficaram surpresos porque eles imaginavam que tinha uma grande luta. Militares da direita, e não houve luta nenhuma. Os americanos surpresos porque nunca acreditavam que o Brasil caísse sem um grande derramamento de sangue. Está escrito agora, inclusive, o Lyndon Johnson diz isso, né? Para o embaixador me convoca. E aí, com o passar do tempo, eu fiquei uns dias na casa de Guri, o Martins Gomes, ele se mudou, um dia se mudava para Centro. Fiquei um tempo na casa dele. Bem, aí a vida virou uma reação, tentar organizar a clandestinidade. Nós criamos um jornal aqui em Recife, outro em Caruaru. Começamos a regimentar as pessoas, né? Eu fui na casa de um amigo meu, de Romero Figueiredo, que era Caruaru, a casa de um parente dele, que eu já tinha estado lá várias vezes. E numa dessas vezes que eu fui, marquei um encontro com ele lá, entendeu? Eu fui e eu fui preso. Bem, vamos encerrar hoje aqui. No dia 3, fui preso no dia 3 de maio. 64. No dia 3 de maio de 64. Demorou. Não tinha arma, não tinha nada. Estava tentando reorganizar o partido, ter contato com as pessoas, mostrar que a vida é começar. Bom, hoje interrompe aqui e